Salve, salve galerinha! Sejam bem-vindos para mais um vídeo do canal Ari dos Animes. E hoje basicamente a gente vem mais uma vez aqui no canal com os reviews dos capítulos do mangá de Jujutsu Kaisen, indo para esse capítulo 259 intitulado A Batalha na Terra Assombrada de Shinjuku, parte 31. E como se vocês bem se lembram do certo spoiler que eu disse ali no vídeo passado, ou menos aquele ganchinho pro hype aumentar para esse capítulo, a gente teria uma morte ou uma certa despedida. A morte seria a melhor forma de se encaixar nesse contexto, e claro que também ao mesmo tempo uma aparição tanto quanto inesperada e alguém bem querido nesse capítulo. Mas antes de eu começar a comentar sobre tudo isso e muito mais, eu espero imensamente que vocês gostem desse capítulo, que justamente por isso deixem um like e se inscrevam no canal. E claro que também ativem o sininho das notificações para receberem todos os vídeos aqui do canal. E que então, sem mais delongas, bora para o vídeo! Bom, o capítulo basicamente começa ali com um treinamento ali do Itadori com o Choso e o Noritoshi Kamo, onde ali o próprio Choso tentando ensinar ali uma certa manha para que o Itadori aprenda a convergência de sangue com um pouco mais de facilidade, onde o próprio Itadori, vendo de que como um treino de substituição foi decidido ali que o Itadori iria fazer com o Kusakabe e com o Yuta, ele então precisa trabalhar duro na sua técnica de manipulação de sangue. Mesmo assim, ele tem apenas um mês, então ele precisa de dicas para aprender isso o mais rápido possível. Só que, bom, o Choso é horrível para explicar, por conta de que simplesmente ele vê que a convergência é simplesmente tipo é isso e é isso e é isso mesmo. Sim, o próprio Itadori também fica de cara com as explicações do Choso, mas a gente mesmo vendo, o Kamo é quem acaba tendo que explicar essa situação melhor, onde a convergência de sangue pode ser semelhante à sensação de quando você mergulha em água quente e o calor se espalha gradualmente. Deve-se imaginar os vasos sanguíneos se estendendo e criando a silhueta do corpo como calor. Então é principalmente essa a base da técnica da manipulação de sangue. E bom, a comparação do Itadori é simplesmente fenomenal, comparando de que simplesmente é a mesma sensação que você sente quando a gente mija. Sim, na verdade se mija, então é ainda pior a comparação, mas o próprio Kamo vê que serve bem a convergência, que é uma técnica que comprime o sangue, então por isso é uma boa ideia desenvolver a sensação de segurar objetos grandes nas mãos, enrolando esponjas e papel de uma vez só, por exemplo, latas de alumínio e argila, que também são boas opções. E o Itadori já não bastasse todas as piadas dele em uma única página, ele simplesmente vem ali pro Choso vendo. Viu? É assim que se faz, é assim que se explica. Onde o Choso, então tá, vai, pergunta o que é supernova que você responder, onde até ali a gente vendo que o Choso mega empolgado para mostrar o que ele sabe pro seu irmão mais novo, e o Kamo simplesmente vem jogando outro balde de água fria, vendo que ele acha que é melhor para que o Itadori tenha noção básica de como estancar sangramentos e fazer suturas. Afinal, a técnica de manipulação de sangue será apenas um paliativo para ele, então de nada adianta ele aprender ali supernova ou o que quer que seja de demais técnicas da manipulação de sangue. Só que a gente vem com toda essa conversa com foco no Choso, porque ele vai ter um baita de um destaque nesse capítulo. Mas a gente volta então pro campo de batalha, vendo simplesmente Ryumen no Sukuna desferir ali o seu poder de fogo.
onde a gente vendo de que somente passar pela preparação dos alimentos com seus golpes de cortes é que a porta da sua fornalha se abre. As chamas dessa fornalha não têm velocidade em contraste ao seu poder de fogo, além de terem uma área de efeito um tanto quanto limitada. Para resolver esses problemas, Susukuna impôs um voto a si mesmo. A execução da fornalha é proibida no caso de muitos contra o Sukuna, exceto dentro de uma expansão de domínio. Devido a esse voto, todas as substâncias que foram transformadas em poeira pela amplificação da técnica amaldiçoada do domínio Santuário Malevolente adquiriram uma energia amaldiçoada explosiva iguais à de um fogão. Além disso, Sukuna alterou temporariamente as especificações da barreira, restringindo a entrada e saída de seres vivos, mantendo basicamente o seu santuário malevolente selado, sem reduzir a sua liberação de energia amaldiçoada. Em outras palavras, a gente vê de que essa técnica poderia ser usada ali apenas dentro do domínio do Sukuna ou em batalhas contra muitas pessoas contra o Sukuna, ou seja, no 1x1 é completamente inútil, já que a gente mesmo vê de que ele teria que obrigatoriamente utilizar a sua expansão de domínio para isso. Aí até o pessoal se pergunta, aí por que ele não usou? De fato, essa é uma pergunta bem interessante, tem uma sua verdadeira explicação, já que a gente mesmo vê, corrigindo a explicação rapidamente, fica mais fácil de entender, que essa técnica da fornalha só pode ser utilizada dentro, basicamente, de uma expansão de domínio do Sukuna, já que a gente mesmo vê que por mais que seja uma técnica com poder destrutivo do caramba, como a gente viu contra o Mahoraga, derrotou ele com um único golpe. Como a gente vai ver nesse capítulo, a técnica da fornalha ainda é uma técnica que tem uma área limitada, e por isso que basicamente o Sukuna nesse momento fecha basicamente a sua expansão de domínio, né? A barreira que antes estava aberta agora está fechada para evitar a entrada ou a saída de qualquer pessoa. E além disso, por conta de todo esse pacto que ele fez para aumentar o poder da técnica, ele só pode usar contra vários inimigos dentro de uma expansão de domínio. Fica na dúvida se ele poderia utilizar fora do domínio contra uma única pessoa, mas provavelmente não. Porque lembrem-se que ele usou essa mesma técnica contra o Mahoraga e foi dentro do seu domínio. Então, muito provavelmente, a técnica só funciona dentro da expansão de domínio do Sukuna. A gente que então vê até ali o Uraume, que estava até então lutando ali contra o Hakari, simplesmente metendo uma "a vitória é nossa", quando a gente vê que nesse momento a flecha de fogo do Rei das Maldições vem caindo em cheio contra o chão. A gente vê que a poeira que foi transformada em nuvem explosiva termobárica se alastra para todos os campos do domínio. Devido ao calor da fornalha, uma onda de choque de alta temperatura com uma transição instantânea e explosiva, combinada com a descompressão e supercompressão, leva à morte todos os seres vivos dentro do domínio. Esta que é a técnica secreta final de Ryomen Sukuna, que aniquilou até mesmo Mahoraga com um só golpe em Shibuya. Em sua luta contra Satoru Gojo, devido às várias mudanças que foram feitas nas configurações da técnica de barreira, e ele havia então selado a fornalha por não conseguir manifestar todo o seu poder. E as constantes reduções nas áreas de efeito ali acabaram fazendo com que ele não pudesse utilizar essa técnica. Tanto que a gente mesmo viu, era um expande e destrói domínio um atrás do outro, era tamanho de expansão de domínio aumentando, diminuindo. Em momento algum o Sukuna teve
teve ali um momento onde ele estava ali totalmente perfeito para utilizar a sua fornalha contra o Gojo, porque o mesmo não deixou ele ter vantagem nem mesmo dentro do seu domínio, como a gente viu capítulos e capítulos de batalha dentro do vazio imensurável e do santuário malevolente do Sukuna. A gente vê que então, enquanto isso, teoricamente, se todo mundo havia sido acertada por esse poder gigantesco do Rei das Maldições, teoricamente todos viriam a morrer. Só que, bom, a gente tem ali um certo sacrifício para ao menos salvar o seu irmão mais novo. O Chozo surge diante do Itadori, ambos totalmente machucados e com várias queimaduras no seu corpo, e o Itadori perguntando o que está acontecendo com o seu irmão. A gente vê que basicamente o Chozo criou uma cúpula de sangue extremamente densa para proteger o Itadori desse poder destrutivo da fornalha, em troca, é claro, de ter a sua vida completamente aniquilada. O próprio Itadori já começa a entender isso conforme o corpo do seu irmão diante dos seus olhos vai sendo cada vez mais e mais queimado. O próprio Itadori pede para que o Chozo não faça isso, só que o Chozo se vê como sendo alguém inútil. Ele não pôde deixar de um inútil nem mesmo ali nos treinos, tudo por ser alguém extremamente sentimental. Mas o próprio Itadori, vendo que sentimental é o que o Chozo diz, talvez seja um pouco exagerado. Ele simplesmente estava apenas demonstrando o amor genuíno que ele tem pelo seu irmão. Mais uma vez a gente vem para aquele plano, basicamente, onde lá em Shibuya estavam ali Chozo, Itadori, Ezo e Ketizo, todos conversando juntos como se fosse uma família que de certa forma são, mas que nunca puderam viver juntos. O Chozo vendo e falando com Itadori que ele foi capaz de aprender a técnica amaldiçoada reversa muito mais rápida do que ele. Só que o Itadori vê de que é principalmente pelo Sukuna ter usado essa mesma técnica no seu corpo e não é mérito dele. Só que o Chozo pede para que ele não se preocupe, pois ele não precisa disso. O irmão mais novo eventualmente sempre supera o mais velho. Só que o Itadori vendo que mesmo assim não significa que o Chozo deva abandonar, não é? Só que bom, o Chozo ele precisa também pedir desculpas para a Tsukumo. E Tsukumo, que para quem não lembra, já não está mais nesse mundo. Ele mesmo vê ali pedindo para que o Itadori o perdoe, pois ele não queria ter de deixar o Itadori sozinho de novo. Onde ali o próprio Itadori ficando surpreso pelo Chozo ter pensado nisso. Só que simplesmente vem aquele momento, pode chorar, meus amigos, porque o Itadori simplesmente vê. O Chozo esteve ao lado dele quando ele estava na pior. Então isso já é o suficiente para ele. Ele mesmo vendo de que não foi apenas ali com o Itadori que ele esteve ao lado deles. No momento onde eles estavam ainda como verdadeiros fetos amaldiçoados, completamente imersos na escuridão ali, simplesmente selados, ele conversou ali com o Ezo e o Ketizo antes mesmo de eles ganharem uma forma física, onde eles basicamente ali dizendo que eles estavam com frio, de que eles tinham medo e tudo mais, onde no fim das contas o Chozo foi quem veio e disse que estava ali, que vai ficar tudo bem, e eles vão conversar um pouco. Enquanto eles conversam, o frio que estava os incomodando não iria os incomodar mais. Então, do começo ao fim, ele foi um ótimo. E talvez ótimo seja um adjetivo muito pouco, mas ele foi um irmão incrível do começo ao fim da sua vida. Ele mesmo vendo de que será que aqueles 150 anos foram apenas alguns dias para o Itadori?
Só que enquanto o corpo dele é completamente carbonizado, não restando nem mesmo o pó, ele pede obrigado ao Itadori por ter sido o seu irmãozinho. E o Itadori, completamente emocionado e desesperado nessa situação no Shinjuku, completamente inabitável, completamente destruída, agradece ali ao seu irmãozão. A gente vê aqui nesse campo de batalha, conforme a cúpula de sangue que o Chozo criou para o seu irmão ser destruído, e com a morte do Chozo, e com todo mundo que estava ao redor do Itadori nem tanto, mas aí ficando na dúvida se eles morreram ou não, mas vai ter uma explicação melhor. E por que eu tô falando isso? Porque isso vai ter importância. Mas a gente vê no próprio Itadori completamente cheio de cicatrizes, de queimadura, completamente machucado, perguntando onde estão todos os seus amigos. A gente vê de que o Itadori havia convencido a si mesmo de que era uma engrenagem, uma peça que cumpriria o seu papel independente do que fosse. Ele deveria vingar o seu irmãozão para apostar sua vida para protegê-lo, mas a terra arrasada diante de seus olhos, o calor começando a emanar e o rarefeito abalavam os alicerces da sua determinação. Naquele momento, Itadori encontrava-se diante de um rei das maldições que iria lhe dar muitos, mas muitos trabalhos. Só que, em meio a todo esse desespero, surge aquele que nós consideramos o nosso best friend e o nosso best brother. Talvez perdendo apenas ali o posto de best brother para o Chozo. A gente que vê simplesmente o retorno do Todo ali, ele que havia perdido uma das suas mãos na luta contra o Mahito, que iria ter aniquilado a técnica dele por completo, mas parece ter uma contramedida para resolver isso e recuperar o seu Boogie Woogie uma última vez para ajudar o Itadori nesse campo de batalha. A gente volta ali um pouquinho no tempo e vê um pouco da conversa do Todo com a Mei Mei. Um plano ali de certa forma secreto para salvar ali todo mundo que estava lutando contra o Sukuna nesse atual momento, depois ali da morte do Gojo, do Kashimo, Higuruma e uma penca de gente ter morrido. A gente vendo que a Mei Mei, com os corvos dela e a técnica amaldiçoada do Todo, farão com que os humanos dentro do domínio do Sukuna escapem para fora do domínio. Em outras palavras, eles simplesmente ali vão aliar. Mei Mei manda os corvos dela para dentro do domínio e simplesmente vem o Todo e com a técnica dele batendo palmas, ou não mais exatamente, porque agora no lugar da mão dele foi colocada uma ferramenta amaldiçoada que substitui ali a técnica dele, mas isso daí não é algo que vai ser explicado agora, é mais pro próximo capítulo. Mas o ponto é que com essa troca eles poderiam salvar todos os feiticeiros que estariam dentro ali da expansão de domínio do Sukuna. Só que aí é claro que vem um certo problema, já que Yamaki, lembre-se que a Maki ela não tem energia amaldiçoada e a técnica do Todo apenas pode trocar coisas que estão imbuídas de energia amaldiçoada. Então seria esse um furo de roteiro? Bom, sendo sincero, eu acho que não, porque lembrem-se que ela está segurando o quê? Ela está segurando uma espada. Espada essa que foi feita ali a partir da Mai, se eu não me lembro. E as duas, como gêmeas, teriam teoricamente a mesma energia amaldiçoada. Então poderia ser que com ele transportando a espada, o que tivesse em contato com ela iria juntamente também, ou seja, a Maki seria levada para fora do domínio por conta dessa espada amaldiçoada dela. Bom, é a melhor explicação que eu encontro. Mas a gente vendo ali o próprio Todo continuando a conversar com a Mei Mei, que explica que esse é um domínio de morte imediata. Não há garantias de que eles saiam com vida, mas é melhor do que não fazer nada, não é? Como a gente mesmo vê que o Todo estará do lado de fora do domínio, eles precisarão expandir consideravelmente a área de efeito do seu Boogie Woogie. É provável que haja mais de 4 alvos para a técnica amaldiçoada dele.
E ela mesma pergunta se ele consegue fazer isso com esse braço. Bom, a gente vai ver isso daí um pouquinho mais à frente, já que ele, com essa nova arma, ferramenta amaldiçoada que foi implantada basicamente no braço esquerdo dele, vê que ele pode sentir as batidas da sua antiga técnica, onde ele que mesmo fala de que o Itadori não deve saber desse plano e ela querendo saber o porquê. Bom, simplesmente ressonância. A gente vê de que o Sukuna e o Itadori eram como um só. Eles eram, mesmo que seja no passado, e essa conexão entre eles era forte e profunda. Onde o próprio Todo viu, na verdade, de que a missão na ponte Yasuhachi, aquela lá, em que a gente viu pela primeira vez a expansão de domínio do Megumi, foi desencadeada pela ressonância entre o dedo que o Itadori comeu e um dedo perdido. E existe simplesmente a possibilidade do Itadori vazar inconscientemente o plano para o lado do Sukuna. E esse seria o grande problema. E é justamente por isso que ela ali veio todo pedir para que ela envie uma mensagem avisando para executarem o plano do Yuta bem antes desse. E depois eles não vão dar informações sobre o plano para o seu brother, porque não, ali a gente já sabe, né? Toda essa explicação no fim das contas, por conta dessa ressonância Itadori e Sukuna, se o Itadori soubesse que todo mundo seria salvo, meio que o Sukuna poderia acabar sabendo e ferrar com tudo isso de novo. Mas a gente mesmo vê a Meimei dizendo que não há necessidade de contar aos outros, pois a sua boca ficará fechada igual a sua carteira. E a gente vendo que o plano com a Meimei era acompanhado do Yuta para ajustar a sua técnica amaldiçoada. Mesmo o próprio Todo não sabia da segurança de seus aliados. Itadori e o Chozo, que também estavam ali no centro do domínio, também não puderam ser capturados com eles. O que basicamente meio que justifica porque o Chozo teve que morrer e o Itadori teve que ver o seu irmão se sacrificar na frente dele. Por mais que, por conta do Yuta, que faz sentido, já que lembre-se, o Yuta, a partir da Rika, ele pode pegar e copiar técnicas amaldiçoadas de outras pessoas, mas a partir da Rika, ele usa essas técnicas como se fossem ferramentas amaldiçoadas. Então ele, a partir da técnica dele, possa ter criado essa ferramenta amaldiçoada que virou uma prótese para o braço esquerdo do Todo, baseado na técnica original do mesmo, feita a partir da técnica do Yuta com a Rika. E óbvio que mesmo que seja a mesma técnica, um tanto quanto evoluída, o raio de alcance também não é infinito e tem uma certa limitação. Então isso explica um pouquinho a situação. Só que agora já não havia mais tempo para informar tudo isso ao Itadori, porque, bom, a gente simplesmente tem ali Itadori e Todo contra o rei das maldições que acabou de utilizar a sua expansão de domínio. O que significa... Bom, daqui a pouco eu respondo. O ponto é que o próprio Todo pedindo desculpas ao Itadori, mas ele vê de que ele não precisa se preocupar tanto assim. Talvez, mas talvez tudo esteja bem, por conta de que o Todo, com a sua técnica, pode ter ali transportado todo mundo para longe. Mas por que ele não fala completamente essa informação? Bom, o Sukuna está na frente deles e é melhor pegar o Sukuna desprevenido, ele não sabendo que matou todo mundo e ele achando que matou todo mundo. Vem um ataque desprevenido, talvez um Amaki pega ele de novo por trás. E o próprio Itadori, quando ouve ali tudo isso, vem se perguntando como que o Todo sabe por que talvez esteja tudo bem. Onde ele que entende automaticamente que ele simplesmente deve acreditar nisso. Agora só resta acreditar, porque simplesmente nesse momento, após a sua expansão de domínio, o Ryomen Sukuna está em um estado onde é difícil utilizar sua técnica amaldiçoada. A gente vê que o caminho da vitória sendo conectada pelos seus irmãos traz mais uma vez o Itadori frente a frente contra o Sukuna.
coisa que a gente só vai ver se concluir ou ao menos continuar nos próximos capítulos, que eu pretendo, é claro, trazer também reviews aqui pro canal, mas esse daqui já vai se encerrando. Mas eu espero imensamente que tenham gostado desse vídeo, que justamente por isso deixem um like, se inscrevam no canal e claro que também ativem o sininho das notificações para receberem todos os vídeos aqui do canal. Eu agradeço então imensamente o apoio de todos vocês, muito, mas muito obrigado por tudo mesmo. Então, falou, valeu e eu fui.